Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já eu quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através do YouTube. Anote aí, youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu like, que é muito importante pra gente. Deixe também o seu comentário, que a gente vai ler no ar. E você também vai se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. Tem também o Facebook para você participar e acompanhar o nosso programa. Facebook Rádio AE. É só você ir lá na página de pesquisa do Facebook, digitar Rádio AE e você vai nos encontrar. Tem o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @rádio antena esportiva. @rádio antena esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, concurso que está acumulado, a gente vai falar sobre a Bet Nacional, a maior casa de apostas do Brasil. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente fala no Lotecando para você fazer a sua aposta. E tem vários mercados também, além de resultado final, você pode apostar no número de gols da partida, você pode apostar no número de escanteios, número de cartões, se ambos os times vão marcar. Então tem muitos mercados para você explorar na Bet Nacional. E para você acessar é muito simples. É só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook. Para você que está nos ouvindo pelo aplicativo, é só você acessar o site betnacional.com. E na hora de você fazer o cadastro, é só você digitar BE Antena, que é o código de afiliado, e assim você vai dar moral para a Antena Esportiva, tá certo? Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois do recado da Bet Nacional, agora sim vamos para o concurso 1006 da Loteca neste final de semana, com estimativa de prêmio. Olha ela aí de novo, a gente, depois de muito tempo, sabendo a estimativa de prêmio já no Lotecando. E neste final de semana, prêmio acumulado em R$1.100.000. Isso mesmo, galera. R$1.100.000 é o prêmio para quem acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana. E os jogos estão aí na sua tela, para você que está no YouTube e também no Facebook.
Tem jogos pelo Brasileirão Séries A, B e C, todos no final de semana. Jogo 1, Fluminense e Corinthians. Jogo 2, Floresta e Altos. Jogo 3, Juventude e Atlético Mineiro. Jogo 4, Ceará e Internacional. Jogo 5, Santos e Flamengo. Jogo 6, Palmeiras e Atlético. Jogo 7, Avaí e Cuiabá. Jogo 8, Atlético Goianiense e São Paulo. Jogo 9, Bahia e Grêmio. Jogo 10, Vasco da Gama e Sport Recife. Jogo 11, Remo e Paysandu. Jogo 12, América Mineiro e Goiás. Jogo 13, Coritiba e Fortaleza. E jogo 14, Ipiranga e São José. Vamos começar a analisar todos esses 14 jogos? Começando pelo jogo 1, Fluminense e Corinthians, que se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde no Maracanã pela rodada 15 do Brasileirão Série A Duelo Rio-São Paulo. O Fluminense é o sexto com 21 pontos, o Corinthians é o vice-líder com 26. Na rodada do final de semana passado, o Fluminense venceu o Botafogo no Estádio Olímpico Newton Santos por 1-0. Já o Corinthians empatou o clássico com o Santos em 0-0, jogando na Neoquímica Arena. No meio de semana, o Fluminense não teve compromisso, diferentemente do Timão, que pela Taça Libertadores da América empatou sem gols com o Boca Juniors, da Argentina. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O tricolor das Laranjeiras vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Enquanto o Corinthians, do técnico português Vitor Pereira, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias e 3 empates. O Timão vem de uma sequência invicta. Como mandante, na temporada, o Fluminense tem 68% de aproveitamento e o Corinthians, como visitante, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para o Fluminense, 38% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Corinthians. As dicas para este jogo 1 são as seguintes. O Fluminense venceu 4 das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições e defende uma invencibilidade de 5 duelos, atuando em casa diante do Corinthians. Já o Corinthians venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense por todas as competições. Jogo 2, Floresta e Altos. Sábado, 3 da tarde, no Presidente Vargas, em Fortaleza, pela rodada 13 do Brasileirão Série C. O Floresta é o 14º com 14 pontos e o Altos tem a mesma pontuação, só que ocupa a 13ª posição, as duas equipes com campanhas rigorosamente iguais. Na rodada passada, o Floresta venceu o Ferroviário por 2-0 e o Altos empatou em casa com o Vitória em 0-0. O Altos descansou no meio de semana, já o Floresta entrou em campo pelo Campeonato Cearense Série B e venceu o Itapipoca em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time da Vila Manuel Sátiro conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Jacaré vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Floresta tem 55% de aproveitamento e o Altos, como visitante, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Floresta, 35% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Altos. Porque o Floresta venceu apenas uma das últimas 13 partidas como mandante pelo Brasileirão Série C. E o time cearense sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Já o Altos venceu apenas uma das 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série C e venceu o único duelo como visitante contra o Floresta na história do confronto. Jogo 3, Juventude e Atlético Mineiro. Sábado, 4h30 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 19º com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro é o 5º com 24 pontos,
dentro da zona de classificação para a próxima Taça Libertadores da América. Na rodada passada, o time da Serra Gaúcha empatou sem gols com o São Paulo fora de casa, enquanto o Atlético Mineiro conseguiu uma virada impressionante para cima do Fortaleza, 3-2 no Mineirão. No meio de semana, o Juventude não entrou em campo, já o Atlético Mineiro, pela Taça Libertadores da América, empatou em 1-1 com o Emelec lá em Guayaquil, no Equador. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Eduardo Batista conseguiu um empate e 4 derrotas. O Juventude vem de um jejum longo de vitórias, enquanto o Atlético Mineiro, do técnico Antônio Mohamed, vem de 3 vitórias e 2 empates. Diferentemente do rival deste final de semana, o Galo vem de uma sequência de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Juventude tem apenas 36% de aproveitamento contra 63% de aproveitamento do Atlético Mineiro atuando fora de casa. As probabilidades indicam 17% de chances de vitória para o Juventude, 30% de chances de empate e 53% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. O Juventude venceu apenas uma das últimas 8 partidas pelo Brasileirão Série A e venceu apenas uma das 7 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Já o Galo venceu apenas uma das 6 partidas como visitante nesta Série A. Por outro lado, venceu todos os últimos 5 duelos contra o Juventude, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 4. Ceará e Internacional. Perdão aí a torcida do Vozão. Sábado, 7 da noite na Arena Castelão, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Ceará é o 15º com 17 pontos e o Internacional é o 4º com 24. Na rodada passada, o Ceará empatou em casa com o Atlético Goianiense em 1-1 e o Internacional venceu o Coritiba em casa por 3-0. Pela Copa Sul-Americana, as duas equipes entraram em campo. Jogo de ida das oitavas de final. O Ceará, em plena altitude de La Paz, venceu o The Strongest por 2-1 e o Internacional foi derrotado pelo Colo-Colo no Chile por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time cearense conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto o Colorado vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Ceará tem 61% de aproveitamento e o Internacional, como visitante, tem 49% de aproveitamento. As probabilidades indicam 18% de chances de vitória para o Ceará, 35% de chances de empate e 46% de chances de vitória para o Internacional. Vamos saber o porquê. O Ceará empatou as últimas 4 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A e ainda não venceu, atuando em casa nesta Série A. Já o Internacional defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 2 dos últimos 8 duelos como visitante, enfrentando o Ceará. Jogo 5, mais um duelo Rio-São Paulo entre Santos e Flamengo. Sábado, 7 da noite, na Vila Belmiro, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Santos é o 7º com 19 pontos e o Flamengo é o 9º com 18. Na rodada passada, o Peixe empatou fora de casa com o Corinthians em 0-0 e o Mengão bateu o América Mineiro no Maracanã por 3-0. Pelas competições continentais no meio de semana, o Santos empatou com o Deportivo Táchira na Venezuela em 1-1 pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e o Flamengo venceu o Tolima na Colômbia por 1-0 pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico argentino Fabián Bustos conseguiu uma vitória apenas, 3 empates e uma derrota, enquanto o Flamengo do Dorival Júnior vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o Santos tem 59% de aproveitamento e o Flamengo, como visitante, tem 57% de aproveitamento.
As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Santos, 36% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Flamengo. Então se liga nas dicas. O Santos empatou 5 das últimas 6 partidas pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Flamengo, apesar do favoritismo. Já o Flamengo venceu apenas uma das 7 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e saiu derrotado nas últimas 3 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A. Jogo 6. Palmeiras e Atlético. Sábado, 9 da noite, no Allianz Parque, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o líder com 29 pontos e o Atlético é o terceiro com 24. Na rodada passada, o Verdão empatou com o Avaí fora de casa em 2-2 e o Furacão bateu o Red Bull Bragantino por 4-2 na Arena da Baixada. Pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América, as duas equipes saíram vencedoras. O Palmeiras foi até o Paraguai, venceu o Cerro Porteño por 3-0 e o Atlético recebeu o Libertad, que também é do Paraguai, e venceu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Abel Ferreira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Atlético do Filipão vem de 4 vitórias e 1 empate. O Atlético vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Palmeiras acumula 88% de aproveitamento e o Atlético, como visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o Palmeiras, 39% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Atlético. Porque o Palmeiras defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante por todas as competições e venceu todos os últimos 4 duelos como mandante contra o Atlético. Já o time paranaense defende uma invencibilidade de 5 partidas como visitante, isso por todas as competições. No entanto, acumula um jejum de 8 duelos sem vitória sobre o Palmeiras. Jogo 7. Avaí e Cuiabá. Domingo, 11 da manhã, na ressacada pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Avaí é o 11º com 18 pontos e o Cuiabá é o 18º com 13 pontos dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o Avaí empatou em casa com o Palmeiras em 2-2 e o Cuiabá visitou o Goiás e perdeu por 1-0. As duas equipes não entraram em campo no meio de semana. Então vamos direto ao retrospecto nos últimos 5 jogos. O Avaí vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Cuiabá vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Avaí acumula 55% de aproveitamento e o Cuiabá, como visitante, tem 56% de aproveitamento. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Avaí, 28% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Cuiabá. Isso porque o Avaí sofreu apenas uma derrota nas 7 partidas que realizou como mandante até agora neste Brasileirão Série A. E o time catarinense venceu apenas 3 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série A. Já o Cuiabá saiu derrotado nas últimas 5 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Auriverde Pantaneiro venceu todos os 2 duelos contra o Avaí em toda a história. Jogo 8. Atlético Goianiense e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 13º com 17 pontos e o São Paulo é o 8º com 19, as duas equipes no meio da tabela. Na rodada passada, o Atlético Goianiense empatou com o Ceará fora de casa em 1-1 e o São Paulo ficou no 0-0 com o Juventude no Morumbi. Pela Copa Sul-Americana, as duas equipes disputam a fase de oitavas de final. O Atlético Goianiense perdeu para o Olímpia no Paraguai por 2-0
E o São Paulo venceu a Universidade Católica no Chile por 4-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jorginho conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o São Paulo do Robocop Rogério Ceni vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Dragão tem 65% de aproveitamento e o São Paulo, como visitante, tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 44% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o São Paulo. Isso porque o Atlético Goianiense sofreu apenas 2 derrotas nas 7 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Dragão venceu 4 dos últimos 6 duelos como mandante contra o São Paulo. Já o São Paulo empatou 5 das 7 partidas como visitante neste Brasileirão Série A. No entanto, ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Jogo 9, duelo de tricolores, Bahia e Grêmio. Domingo, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 16 do Brasileirão Série B. O Bahia é o terceiro com 28 pontos e o Grêmio é o quarto com 25, as duas equipes dentro da zona de classificação para a Série A do ano que vem. Na rodada passada, as duas equipes venceram. O Bahia derrotou o Brusque fora de casa por 2-0 e o Grêmio em casa venceu o Londrina pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano vem de 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o tricolor gaúcho vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Bahia acumula 63% de aproveitamento e o Grêmio, como visitante, tem 42% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Bahia, 45% de chances de empate e 32% de chances da partida terminar com a vitória do Grêmio. Isso porque o Bahia saiu derrotado, viu? Nas últimas 3 partidas como mandante por todas as competições e o tricolor baiano venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Grêmio. Já o Grêmio empatou as últimas 5 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B, ou seja, vem de 5 empates nos últimos 5 jogos fora de casa, e o tricolor gaúcho venceu 5 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Bahia. Jogo 10, Vasco da Gama e Sport Recife. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 16 do Brasileirão Série B. O Vasco é o segundo com 30 pontos, e o Sport Recife é o quinto com 21 pontos. Na rodada passada, as duas equipes perderam. O Vasco da Gama teve a invencibilidade derrubada após perder para o Novo Horizontino fora de casa por 2-0. Já o Sport Recife perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Souza vem de 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Sport Recife vem de 3 empates e 2 derrotas, ou seja, vem de um jejum de vitórias. Como mandante na temporada, o Vasco tem 73% de aproveitamento e o Juventude, como visitante, com a temporada em andamento, acumula 35% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 47% de chances de empate e 11% de chances de vitória para o Sport Recife. Isso porque o Vasco da Gama está invicto como mandante neste Brasileirão Série B e venceu todos os últimos 4 duelos como mandante, enfrentando o Sport Recife. Já o Leão Pernambucano venceu apenas uma das últimas 8 partidas pelo Brasileirão Série B, um desempenho fraco, e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Vasco da Gama. Jogo 11, um jogo que os técnicos da Caixa Econômica Federal adoram. Remo e Paysandu. Domingo, 5 da tarde, no Bamparabaenão, pela rodada 13 do Brasileirão Série C. O Remo é o 12º com 16 pontos e o Papão
é o vice-líder com 22. Na rodada passada, o Remo empatou fora de casa com o Figueirense em 0-0 e o Paysandu empatou em casa com o Brasil de Pelotas em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Remo vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time azulino vem de 3 jogos sem vitória, enquanto o Papão da Curuzu vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Remo acumula 71% de aproveitamento e o Paysandu como visitante em 2022 tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam um jogo equilibrado, típico de um clássico. 33% de chances de vitória para o Remo, 32% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Paysandu. Isso porque o Remo venceu 4 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série C, um desempenho ótimo como mandante, e defende uma invencibilidade de 5 repais, válidos pelo Brasileirão Série C. Já o Paysandu venceu apenas uma das 5 partidas como visitante neste Brasileirão Série C e venceu apenas um dos últimos 10 repá por todas as competições. Jogo 12, América Mineiro e Goiás. Domingo, 6 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. Muito bem, o América Mineiro é o 17º com 15 pontos ganhos e o Goiás é o 14º com 17. Na rodada passada, os dois times tiveram desempenhos diferentes. O Coelho visitou o Flamengo no Maracanã e perdeu por 3-0. E o Esmeraldino recebeu o Cuiabá e venceu por 1-0. O Goiás descansou no meio de semana, enquanto o América Mineiro recebeu o Botafogo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e venceu por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Wagner Mancini conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Enquanto o Goiás, do técnico Jair Ventura, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o América Mineiro tem 48% de aproveitamento e o Goiás, como visitante, em 2022, acumula 54%. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o América Mineiro, 41% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Goiás. Isso porque o América Mineiro venceu apenas uma das últimas 9 partidas pelo Brasileirão Série A. E olha só, hein? Acumula um jejum de 9 duelos sem vitória sobre o Goiás. Jejum que persiste desde 1999. Já o Goiás venceu apenas 2 das 7 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 2 dos 6 duelos como visitante contra o América Mineiro em toda a história. Jogo 13, Coritiba e Fortaleza. Domingo, 6 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 16º com 15 pontos e o Tricolor é o último colocado com 10 pontos ganhos. Na rodada passada, o Coritiba perdeu para o Internacional fora de casa por 3-0 e o Fortaleza perdeu para o Atlético Mineiro também fora de casa pelo placar de 3-2. O Coxa Branca descansou no meio de semana, diferentemente do Fortaleza, e pela Taça Libertadores da América ficou no empate em 1-1 com o Estudiantes da Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba vem de um jejum de vitórias, um empate e 4 derrotas. O Coritiba perdeu os últimos 4 jogos que fez. Já o Fortaleza, do técnico Juan Pablo Vojvoda, vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Coritiba acumula 71% de aproveitamento e o Fortaleza, atuando fora de casa, tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Coritiba, 36% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Fortaleza. Isso porque o Coritiba venceu apenas uma das últimas 8 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A e venceu 5
os últimos 10 duelos contra o Fortaleza. Já o Fortaleza sofreu 5 derrotas nas 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o tricolor jamais venceu como visitante a equipe do Coritiba em toda a história do duelo. Jogo 14, Ipiranga e São José. Domingo, 7 da noite, no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela rodada 13 do Brasileirão Série C, duelo gaúcho. O Ipiranga é o 8º colocado com 18 pontos e o São José é o 5º com 19. Ambas as equipes estão na zona de classificação para os quadrangulares finais, que vão definir os times que vão subir para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. Na rodada passada, o Canarinho empatou com o Atlético Cearense fora de casa em 0-0 e o Zequinha bateu o Campinense pelo placar de 2-1, atuando no estádio Francisco Noveleto. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o São José vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Ipiranga acumula 76% de aproveitamento, é difícil de ser batido em casa, enquanto o São José, como visitante, tem um baixo aproveitamento, apenas 28%. De acordo com as probabilidades, 31% de chances de vitória para o Ipiranga, 41% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o São José. Isso porque o Ipiranga sofreu apenas uma derrota nas 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série C. Além disso, o Ipiranga venceu todos os últimos 4 duelos como mandante contra o São José por todas as competições. Já o Zequinha venceu apenas uma das 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série C e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Ipiranga por todas as competições. Muito bem, já analisamos todos os 14 jogos da programação do concurso 1006 da Loteca. A gente vai repassar a grade para você anotar e marcar o seu volante. Jogo 1, Fluminense e Corinthians. Jogo 2, Floresta e Altos. Jogo 3, Juventude e Atlético Mineiro. Jogo 4, Ceará e Internacional. Jogo 5, Santos e Flamengo. Jogo 6, Palmeiras e Atlético. Jogo 7, Avaí e Cuiabá. Jogo 8, Atlético Goianiense e São Paulo. Jogo 9, Bahia e Grêmio. Jogo 10, Vasco da Gama e Sport Recife. Jogo 11, Remo e Paysandu. Jogo 12, América Mineiro e Goiás. Jogo 13, Coritiba e Fortaleza. E jogo 14, Ipiranga e São José. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. O preço mínimo da aposta nas casas lotéricas é R$3. O preço mínimo da aposta nos canais online é de R$30. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. Se você quiser saber o preço de outras combinações de aposta da Loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o site loterias.caixa.gov.br. Repetindo para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga, com a nossa ajuda, faturar o prêmio estimado em R$1.100.000. Prêmio acumulado da Loteca neste final de semana. É isso, galera. Estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva. Lembrando que a partir de julho não vamos ter mais a Loteca em dobro, então o Lotecando vai ao ar. Esperamos nas quintas-feiras, às 7 da noite, Lotecando excepcionalmente nesta semana, na sexta-feira, porque as Loterias Caixa atrasaram a divulgação da programação do concurso 1006 e aí não houve tempo hábil para fazer a análise dos jogos e aí trazer para você a melhor expectativa dos jogos deste final de semana do Brasileirão Séries A, B e C contemplados na Loteca deste final de semana.
Então o Lotecando volta na próxima semana aqui no Som da Antena Esportiva e eu convido você a acompanhar as jornadas antenadas neste final de semana. Tem Série C do Brasileirão com Confiança e Volta Redonda a partir das 5h30 da tarde e no domingo tem Portuguesa da Ilha e Pérolas Negras pela Série D do Campeonato Brasileiro a partir das 2h30 da tarde. É muito futebol para você ligado aqui no Som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Você viu aí nessa semana o caso envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, né? Sobre assédio sexual e moral. Então, para evitar esses casos, ligue, denuncie, ligando para o telefone 180. A violência contra a mulher também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.